Sejam bem-vindos. Hoje é dia 29 de junho de 2021. Nós estamos no nosso encontro síncrono, terça-feira, do curso de extensão Pensamento Computacional em Processos Criativos de Elaboração de Projetos e Metodologias Ativas. Bom, é uma grata satisfação estar aqui com vocês nesse nosso encontro de diálogos, de reflexões e aprendizagem. Nós estamos aqui construindo um entendimento sobre planos pedagógicos de ensino que introduzem o pensamento computacional, segundo uma abordagem de aprendizagem ativa por projetos e resolução de problemas. Nós temos, então, disponibilizado nossos encontros síncronos nosso canal FDC, um canal que foi criado para apoiar as atividades da Rede de Formação Docente em Computação. A Rede de Formação Docente é um espaço de partilha, de encontros, para que a gente possa integrar as atividades de formação inicial nos cursos de formação de professores de computação, de licenciatura, em especial da UNB, nossa formação de professores de computação, e a rede de educação básica, né? A Secretaria de Educação, os professores que trabalham e que querem, né, tem essa curiosidade de introduzir a computação no ensino, na educação básica. Nós estamos aqui estabelecendo uma iniciativa de construir uma rede, a rede de pessoas interessadas nessa temática, porque a questão da computação como uma ciência básica, ela está já, né, não é possível mais ignorar a importância da ciência da computação e da computação como uma ciência básica, que necessita ser apropriada pelos sistemas educacionais, na educação básica, de maneira efetiva. Na educação superior é um desafio, porque nós precisamos alavancar, né, a formação, para que a gente reduza a evasão, que a gente amplie a oferta de cursos de formação de professores, para que a gente possa melhorar os indicadores da educação no nosso país. Eu tenho, assim, uma motivação enorme de trabalhar com vocês, né, com a rede de professores que tem aí uma experiência, um acúmulo, que pode, junto conosco, né, que formamos, né, os professores na educação superior, para que esse diálogo de educação e formação na educação superior e a formação na educação básica, elas estejam de maneira integrada. Então, como integrar? Esse é um desafio histórico, né, na formação de professores, e a rede de formação docente em computação vem para reduzir esse distanciamento e articular os espaços, principalmente porque agora a gente está no mundo remoto, né, a questão desse diálogo fica facilitado, né? Então, nós temos, então, o espaço do canal, que disponibiliza esses conteúdos dos nossos encontros síncronos e alguns conteúdos em podcast que nós estamos produzindo e disponibilizando. E nós temos o espaço no Google Site da rede FDC, além do ambiente Moodle, que sistematiza os materiais que estão sendo construídos durante esse curso. Eu queria também escutar vocês hoje, a partir dos desafios postos, para a gente depois dar seguimento às questões que vocês trazem a partir da experiência que vocês já estão tendo, né, com a aplicação
desses fundamentos conceituais. Eu quero também registrar aqui que a professora Heloísa Pilates estará conosco na próxima terça, para a gente fazer uma segunda rodada do método de aprendizagem linguística. É uma honra sempre estar com vocês, e eu quero fazer, então, a escuta qualificada de vocês, quem quer comentar sobre seus projetos, suas ideias, para que a gente possa, então, a partir das questões formuladas, a gente desenvolver o nosso diálogo. A palavra está aberta. Quem quer começar? Seja bem-vinda, Ana Rosa. Bom dia, Priscila. Quem quer começar a contar um pouquinho da sua experiência na aplicação desse nosso fundamento? Eu posso falar um pouquinho da minha experiência atualmente. Ainda eu não estou totalmente à vontade com o assunto, mas a gente vai buscando se familiarizar e levar isso para a sala de aula. Atualmente, eu comecei a trabalhar com um aplicativo, na verdade, é uma plataforma com os meus alunos, que se chama CODE. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um aplicativo que tem a finalidade de mostrar para as crianças uma estrutura de um código, né? Mas de uma forma lúdica, de uma forma que eles procuram aprimorar a criatividade dos alunos e o raciocínio lógico. E eu vou confessar que eu tive um pouquinho de dificuldade na implementação desse projeto. Eu comecei a inserir ele já tem 2 semanas, e o que eu percebi é que os alunos estão totalmente despreparados realmente para esse mundo tecnológico, né? Eles não estão acostumados a resolver problemas. Então, muitas vezes, quando eles estão... a gente desafia, a gente procura que eles procuram, por si só, resolver aquele problema, eles travam, né? Então, eu tive muita dificuldade em relação a isso. Então, talvez o pensamento computacional vai ajudá-los a procurar resolver problemas. E eu trouxe essa minha experiência para compartilhar com vocês, para que, se alguém tiver, né, uma dica do que eu posso fazer para trabalhar essa autonomia, seria isso, né? Eles não estão com autonomia. Não sei se é pela faixa etária que eu estou trabalhando. Eles têm mais ou menos em torno de 9, 10 anos de idade. E o problema que eu estou enfrentando é isso, né? Como trabalhar essa autonomia para que eles possam, por si só, procurar resolver aquele problema, sem que a gente tenha que mediar. Eu expliquei toda a plataforma, eu expliquei como que funciona os quebra-cabeças, porque nesse site são quebra-cabeças, eles têm pequenos desafios para cumprir, e quando eles se deparam com desafios que não são capazes, né, ainda não têm habilidade para resolver, eles travam e terminam desistindo, né? Eles não veem isso como um desafio, mas sim como algo impossível de fazer. É isso. Priscila, agradeço imensamente a sua contribuição, a sua manifestação, explicitando uma questão concreta no planejamento e na aplicação do pensamento computacional no contexto escolar, né? Eu acho que essa sua questão, ela resume tudo isso que a gente está trazendo aqui. Por isso que nós estamos estimulados e desafiados a discutir método, né? Método pedagógico de ensino do pensamento computacional, de ensino e aplicação do pensamento computacional. Existe já o material disponibilizado, as atividades, mas como fazer, de fato, essa transposição, né, de um conteúdo específico da área de computação num contexto concreto, né, interdisciplinar.
Muito bom, Priscila. Vamos avançar nessa sua questão. Eu queria escutar outros colegas para que a gente possa fazer essa síntese das questões para a gente iniciar a nossa conversa. Tem mais alguém que queira trazer? Posso? Claro, aqui. Por favor. Tá, então, assim, eu andei pensando, né, bastante, assim, durante a semana, apesar de que eu acabei só conseguindo entrar hoje de manhã cedinho na plataforma. Eu acordei mais cedo e dei uma boa olhada ali, né? Estava preocupada com isso, porque ficou na minha cabeça que você falou que a gente tinha um prazo, né, para a gente colocar ali nossos projetos e mais ou menos todo, assim, um cronograma, né, do trabalho, porque aí com certeza vai ter isso do começo, meio e fim. Eu fiquei pensando muito, né, nessa questão do pensamento computacional, né, na prática. Eu sou muito de fazer cursos que eu gosto assim, que me dão ferramentas para eu aplicar no meu trabalho. E eu acho muito curioso que fica parecendo assim que algum milagre aconteceu ali na aprendizagem dos alunos. As pessoas que assim leigas, às vezes, né, por ignorância ou às vezes colega de trabalho por distração acha que ali foi um milagre, né, uma mágica minha, e é só a aplicação da teoria, né? Às vezes com alguma adaptação, aí isso vai levantando um monte de questionamento, né? Vai ficando pelo caminho. E, bom, o que veio surgindo na minha cabeça, e desde a aula passada, né? É isso. Eu até peguei esse comecinho da Thaís, né, Thaís? Muito legal, que vai muito de encontro com isso, que é essa parte do projeto de vida, sabe? Tanto para os alunos como para os colegas professores. Independente, assim, da idade que cada um tenha e da situação que ele esteja vivenciando, né? É meio que usar o pensamento computacional para enxergar, né, que todo túnel tem uma luz no final dele. Ela pode demorar um pouquinho mais para aparecer, porque ele pode ser mais longo, né? Então, isso de traçar estratégia, né? Eu me lembro quando meu filho era pequeno, tinha xadrez na escola, a gente jogava xadrez em casa, e eu fiquei com isso na cabeça, né? Falta muito esse pensamento de projetar para o futuro, ver que é possível traçar estratégia. E aí eu queria muito ver se aqui, com os colegas, a gente conseguia montar uma rede, né? Com RPG, tem as colegas que têm o RPG. Então, aplicando, assim, eu andei estudando essa parte de linguística, até porque é bem a minha área também, tem a ver com outras coisas que eu estou fazendo, que é justamente, eu até tomei a nota agora, enquanto estava escutando a Thaís falar, né, assim, o que seria ensinar línguas para mim, como eu me enxergo como professora de línguas, assim, no plural, já que eu estou numa escola pública de línguas, é uma educação, assim, de excelência, educação de rico, com acesso a alunos que não, as famílias não têm como pagar. Então, para mim, ensinar a organizar o pensamento e dominar todos esses sistemas de códigos que permitem a expressão do que está na mente. Seja uma necessidade, um desejo, um projeto, um sonho, um problema, né? As coisas vão surgindo na mente, né? Um sentimento, um incômodo, né? Então, é isso, é refinar o seu discurso através dessa organização do pensamento. Então, aí, eu fiz até um esboço, eu estava procurando aqui nas minhas notas, só ontem que eu consegui realmente me organizar e ter um caderno, que eu gosto de tomar nota em caderno e no bloquinho de notas do celular. Mas eu tinha feito um esboço que eu não coloquei para os colegas, que era mais ou menos esse caminho. Como partindo... adoro! Como partindo do nosso RPG... Isso porque eu sou da computação, né? Mas eu acho bacana isso, porque eu também uso muito o meu bloco de notas no celular, muito mesmo. Então, estou sempre atualizando. Mas é isso, eu falo muito, né? Mas, nossa, depois eu queria até terminar de conversar mais ali com a Thaís, né? Para a gente ter, assim, essa brainstorm, né? Essa chuva de ideias. Porque, inclusive, o que eu gostaria de colocar aqui, né? Para fazer um teste, é esse aluno com autismo que eu tenho, que está numa situação de conflito familiar. O pai não acredita que ele tem um futuro. O discurso do pai é que ele é
é um fracassado e ele tem 17 anos. Então, eu estou refinando o discurso do pai de que ninguém é fracassado, muito menos aos 17 anos de idade, né? Então, é uma questão, assim, uma mediação de um conflito familiar e também na situação de aprendizagem dele, porque ele ama muita coisa de conhecimento, né? Ele tem vontade de trabalhar com programação e a gente está construindo isso como um projeto de vida também, né? Independente e tentando blindar ele desse pensamento negativo do pai, né? Então, eu vislumbrei muito assim como que esse curso pode ajudar isso e outras coisas também, né? Mas a princípio é isso, o foco dele é programação, o autismo tem a dificuldade de linguagem, tem dificuldade mesmo, o pensamento ele vem todo desorganizado e você tem que ajudar a colocar tudo isso em ordem para que ele então consiga expressar. E então isso é muito complicado no autismo, tem diversos níveis, às vezes a comunicação é não verbal, isso é um desafio, porque a gente está muito acostumado com comunicação verbal, né? Então, é uma desconstrução muito grande você entender que o ser humano está feito para a comunicação, né? E existem várias maneiras que isso aconteça. É isso, professora. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Nossa, Ana, é muito bacana escutar vocês, porque traz muito a razão da gente estar aqui, né? Porque a aprendizagem da computação, ela historicamente ela está inserida na educação superior. Então essa questão da democratização da computação, a inclusão digital, o letramento digital, a cultura digital, ela para ser de fato ocorrer na magnitude que nós precisamos, né, atingir a todos, a gente precisa ter uma reflexão crítica sobre as abordagens pedagógicas, né, e tudo isso que vocês estão trazendo, né, quando a Priscila traz a dificuldade dela, e agora Ana Rosa, essa questão de como mediar, né, como desenvolver essa inserção da computação para organizar o pensamento, para ajudar na cognição, é a grande motivação que a gente traz quando a gente defende, né, o pensamento computacional na educação básica. Então, é isso que nos impulsiona a estarmos aqui juntos para a gente poder aprofundar o debate, aprofundar a questão. Eu acho que a gente precisa formular a pergunta, né? Que é isso que a computação, o fundamento da computação é esse, né? A gente precisa formular a pergunta. Qual é a pergunta? Qual é o problema, de fato, né? Qual é a questão que nos mobiliza a atuar para resolver o problema? Então, a Priscila traz a pergunta, como trabalhar a autonomia, né? Como trabalhar essa autonomia dos estudantes, para que eles se mobilizem na solução de problema. E a Ana Rosa traz a questão, né? O que ensinar no domínio das línguas, né? Se há o pensamento computacional sistematiza o pensamento a partir de uma estruturação linguística, porque a gente defende que a organização do pensamento é uma faculdade inata e tem uma estrutura de linguagem. Então, o que ensinar, né? Então, como ensinar e o que ensinar? Então, eu acho que faz todo sentido quando a gente defende que nós estamos numa abordagem de aprendizagem linguística. É uma aprendizagem linguística e computacional. Então, o que isso significa? Operacionalmente, concretamente. Então, vamos aprofundar essa questão. Eu estava aqui conversando com o Emílio também já trouxe as suas observações, né? Ele tem já algum acúmulo, alguma experiência. A ideia é trazer essa proposta para o ensino da história, né?
eu vou, como eu disse, eu pretendo fazer assim um bimestre, experiência, né? E com certeza eu vou seguir, né? Eu quero fazer o semestre. Mas vai ser um período de experiência para ver como é. Aí no segundo bimestre eu uso o que eu fiz e vou melhorando, né? Eu vou procurando sempre otimizando, assim. Mas eu já tenho um pano de fundo, o que é. Preciso mais uma leitura. Eu preciso mais uma leitura dos textos, né? Como a senhora falou, guia de letramento, eu quero ler alguma coisa a mais, mas eu já tenho o pano de fundo, que vai ser um seminário, eles vão apresentar no final do bimestre, então eu vou acompanhando eles, aí no segundo bimestre a gente vai mudando, vai melhorando, vai incluindo mais. Essa é a minha ideia. Sempre aprendendo, assim, nunca com medo de errar, né? A gente vai indo, vai acertando, a gente vai criando. Eu sempre sou assim, eu aprendo errando. Eu vou lá, meto as caras. Eu tenho um método de redação, comecei lá, redaçãozinha. Hoje já é um método, a professora Nandê falou que dá um mestrado. Então, eu fui desenvolvendo. Se eu explicar, a senhora vai... Poxa, que coisa bacana, coisa... Como é que eu não pensei nisso? Você vai mexendo, vai mexendo. São anos, né? Mas eu tenho que Então, vamos lá. Olha só, Emílio, eu vou compartilhar aqui a minha tela, só para a gente ter uma orientação geral aqui do ambiente e do curso. Nós estamos aqui, fizemos uma conversa sobre o que é letramento digital, né? Então, o letramento digital, ele está dentro da perspectiva da cultura digital. No campo da educação, vocês estão enxergando minha tela? Estamos. Sim. Então, eu disponibilizei lá esse roteiro de plano pedagógico, né, de plano de aula e atividade. Nós temos dois, o letramento e o letramento digital, e esse de pensamento computacional. Essas duas propostas, que na verdade é um roteiro básico que vocês podem utilizar para elaborar os objetivos e o plano de vocês. Então, aqui eu apresento uma perspectiva de que a computação ela tem essas três dimensões, que é a cultura digital, o mundo digital e o pensamento computacional. Isso daqui, para vocês elaborarem um plano de vocês vão ter que partir dessa compreensão. Eu vou trabalhar com os meus alunos no campo do uso das ferramentas de hardware e software, ou eu vou trabalhar usando tecnologias digitais, componentes de hardware, ou eu vou trabalhar no campo do raciocínio, do pensamento computacional. Então, aqui nesse roteiro, aqui já tem uma orientação. Eu queria saber se vocês, assim, estão esclarecidos sobre isso, né? Se eu vou trabalhar... Bom, então aqui eu vou ver se eu consigo aqui explicar um pouquinho. Essa etapa... Oi. Você pontuou lá em cima, né? Essa semana eu consegui dar uma olhadinha nesse documento. Aí tem lá os 3 pilares: pensamento computacional, cultura digital. No nosso projeto, a gente necessariamente tem que escolher um, ou a gente pode englobar mais que um? É porque já é muita coisa cada um dos aspectos. É difícil você fazer em uma atividade. Você pode fazer de maneira geral, né? Você explicar o conceito do que é mundo digital, cultura e pensamento. Eu acho que isso é necessário. Todo mundo tem essa distinção. Eu acho que isso é a base, né?
Você vai introduzir o conceito de cultura de mundo e de pensamento computacional, né? Mundo digital, cultura digital e pensamento computacional. Essa é a base. Agora, veja, para você desenvolver, dependendo da tua finalidade, se você quer, de fato, uma atividade que desenvolva aprendizagem dentro de um domínio específico, aí você vai ter que escolher, né? Entendi. Então, seria muita coisa, né, se eu englobar dois pilares. Me dê um exemplo. Você estava pensando em que área, em que contexto? Pensamento computacional e cultura digital. Eu estava bem interessada Sim, nessas mas duas. isso, veja bem, quando eu trago pensamento computacional e cultura, a gente está falando de contexto interdisciplinar. Então, por exemplo, você vai estudar instrumentos e ferramentas da cultura digital aplicado a que área, a que problema, percebe? Sim. Uhum. Então, você tem que me falar, olha, eu estou pensando em aplicar no domínio da matemática, no domínio da história, no domínio de um projeto de vida, no domínio da formação profissional específica, no domínio da computação. Eu quero formar pessoas para emprego na área de TI, na área de suporte. Então, eu tenho uma formação profissional específica. Isso. No meu caso, eu tenho interesse em trabalhar o pensamento de resolução de problemas dos meus alunos, onde ele possa aplicar isso em qualquer contexto, até na vida pessoal dele. Mas também eu tenho muito interesse em trabalhar já com as ferramentas para que eles aprendam o raciocínio já de algoritmos, né? E que eles possam também utilizar esse raciocínio em qualquer área da vida deles, mas com uma intencionalidade, né, para estimular que eles venham para a área de TI. Uhum. Isso eu pensei nesses dois pilares. Então, eu entendo que você está querendo introduzir o fundamento de computação para ele desenvolver um interesse, uma motivação para entrar na área de computação, é isso? Isso, e caso Estimular... aqueles alunos não, né, tenham interesse em entrar nessa área, mas que eles possam utilizar essa informação para resolver problemas do dia a dia. Então, eu queria estimular, eu quero, né, que eles tenham uma base, porque eu acho assim que quando as pessoas escutam essa terminologia, né, de algoritmos, de código, elas se assustam muito por não conhecer, né, por achar que é um bicho de 7 cabeças. Então, eu gostaria, né, que os meus alunos tivessem já contato com essas ferramentas, com esse pensamento, essa procura de resolução de problemas, para que futuramente eles não... A gente já sabe que os nossos alunos agora, eles já estão totalmente dentro da cultura digital, né? Eles já nasceram nessa era. Mas eu quero que eles vejam isso também como uma formação profissional daqui para frente. E quem não for seguir essa formação profissional, que eles consigam ter uma mentalidade de resolução de problemas, pois isso nós precisamos em qualquer área, né, da sociedade. Muito bom. É Priscila, né, que está falando? Isso, sou eu mesma. Priscila, muito bom. Você dá aula sobre qual componente, qual série? Eu sou ensino fundamental 1, quarto ano, então eu pego todos, né, os componentes, português, matemática, geografia, história, eu trabalho mesmo interdisciplinarmente. Certo. Bom, o que você está, de fato, propondo é dentro do eixo de cultura digital, né? Eu entendo. Certo. Né? Porque você precisa, como você está nas séries iniciais, então
Eu coloquei aí na biblioteca as diretrizes da educação básica. Uhum. Esses documentos eu não consegui ainda visualizar. Isso. Então, lá você vai ter uma orientação para cada etapa, para cada série, né? Uhum. No caso dessa fase, né, ensino fundamental, é uma abordagem interdisciplinar isso que você está apresentando, está corretíssimo, é isso mesmo, desenvolver habilidades do pensamento computacional para a solução de problemas. Eu acho que você pode pegar esse roteiro de letramento digital, que está aí, e aí pensar qual motivação, qual contexto. Então, acho que a gente pode aprofundar um pouco hoje sobre isso. Eu agradeço a sua pergunta, porque eu vou juntar com as outras perguntas para a gente desenvolver o nosso diálogo. Joia. Obrigada, professora. Então, qual é o nosso desafio? O que é essa abordagem de aprendizagem linguística computacional ativa? Diga, Ana Rosa, você está com a mão levantada? Não, depois, pode ser depois, então, eram algumas dúvidas sobre o documento, né? Porque o que está ali em azul, por exemplo, são os exemplos, né? Mas tem algumas coisas que eu vi que já é ali todo o direcionamento, né? De como a gente vai trabalhar. Por exemplo, ali tem o 2.1 e o 2.2, e tem os objetivos. Mas aí, qualquer coisa, a gente pode conversar depois. Você está falando no plano? Porque, por exemplo, esse é o plano, vai ser baseado nesse modelo que a gente vai fazer o nosso, não é? Para colocar na plataforma. Pode ser sim. E aí tem isso mesmo. O 2.1 com objetivos de ensino, né? Então, esse aí já está meio que norteando o nosso trabalho. Aí, onde tem a orientação que a gente que pode colocar, aí é onde a gente vai adaptar para a nossa... cada um a sua realidade, né? Exato. É Priscila, né, que está falando? É a Ana Rosa. Ana, exatamente. Eu coloquei aqui um plano que orienta já o trabalho de vocês, né? Já orienta o trabalho de vocês. Então, vocês vão analisar nesses duas propostas, né? Tanto do pensamento computacional quanto de cultura digital, os planos que são adequados, né, para vocês, como ponto de partida, né? Então, quem vai trabalhar pensamento computacional pode adotar esse como ponto de partida, e de letramento digital o outro. E aqui vocês vão, então, olhar os objetivos, aquilo que se aplica ao caso de vocês, e vocês vão acrescentar aquilo que vocês julgarem que está faltando, né, para a proposta. No caso aqui, objetivos de ensino e aprendizagem, então, aquilo eu já conversei anteriormente, a gente explicita a perspectiva do professor nos objetivos de ensino, nos objetivos, a perspectiva do aluno. Um aspecto importante do plano para a gente dar conta das questões, né, que é a aprendizagem significativa, como trabalhar a autonomia que a Priscila colocou, como é que eu vou desenvolver uma compreensão do domínio do problema e desenvolver uma compreensão profunda para propor atividades, né, de ensino e aprendizagem. Então, aqui a definição dos conceitos é importante, né, para a gente estruturar e organizar o pensamento. Então, essa aqui é a parte da nossa pesquisa, né? Por exemplo, você está querendo
desenvolver o pensamento computacional no contexto de ensino, por exemplo, da história, que o Emílio trouxe aqui. Ele vai desenvolver no contexto da história. Então, existem conceitos que vocês têm, que vocês precisam desenvolver no campo do conhecimento da ciência da computação e da educação. Então, eu trago aqui os conceitos que sustentam, né, que apoiam essa atividade. Então, eu trago aqui o conceito de pensamento computacional, o conceito de habilidades, competências, conceito de abstração, de algoritmo, de procedimento, de gramática. Então, aqui eu já trago alguns conceitos. Vocês, por exemplo, no caso, o Emílio, quer aplicar no domínio da história. Então, quais os conceitos do domínio de aplicação que ele quer trazer aqui, nessa atividade, por exemplo? Se for no domínio das ciências, então, quais os fundamentos das ciências que vocês vão trabalhar nessa atividade? Então, vocês explicitam. Já é a base para organizar o plano, né? Aí, aqui, vocês vão, na situação do contexto, então vocês vão explicitar em que contexto vocês vão trabalhar. No caso, por exemplo, o Emílio trouxe a questão da cultura romana, não foi isso, Emílio? Foi, Império Romano. Império Romano. Então, esse é o contexto, a situação de contexto. Ele vai desenvolver, por exemplo, uma atividade de resolução de problema no contexto do Império Romano. Então, a questão orientadora, o problema que orienta esse plano, quais são as culturas e os hábitos que caracterizam a cultura romana no período tal. Então, pronto. E essa é a questão orientadora. Então, essa é a questão que vai orientar o desenvolvimento da atividade dos alunos, e o professor vai, então, conduzir isso para uma atividade de nível cognitivo básico, intermediário ou avançado. Então, nesse caso aí, se a atividade é de conhecimento de nível cognitivo básico, então a gente vai trabalhar com conhecimento factual. Então, o Emílio vai trabalhar com seus alunos os fatos, as terminologias, as descrições da cultura do Império Romano, né? Da cultura romana. E aí eles vão desenvolver um conhecimento conceitual sobre esses elementos, né, de cultura. Se fosse um conhecimento mais intermediário ou avançado, o Emílio poderia desenvolver estratégia para que os alunos desenvolvam uma reflexão crítica sobre fatos e relações, consequências, né, de determinados eventos naquele período. Então, você vê que já não é mais uma descrição factual, é uma descrição de fatos, de eventos e de relações entre fatos e eventos, né? Então, assim, como que nós vamos abordar essas questões? Veja, eu estou pegando um exemplo que é de história, né? E se aplica, né? Então, por exemplo, a gente poderia desenvolver, inclusive aqui, né, Ana Rosa, um RPG aqui, né, no contexto da história, né? Fica bem bacana, né? Eu estou aqui já imaginando, aproveitando o exemplo do Emílio e da Ana Rosa. Então, aqui eu já apresento, você vê que aqui vocês também vão escolher, não é que vocês têm que fazer tudo isso, vocês vão selecionar, tá certo? Não dá para fazer tudo. Ok? Eu prefiro também devagar, sim. Aí eu vou aprendendo,
né? Deixa o Tá. avançado para lá. Eu vou fazer aquele básico para ambientalizar. Depois, né, vou dominando, aí vai melhorando. Isso. Bom, do ponto de vista do método, a gente tem que partir do conhecimento prévio dos estudantes, segundo o método. Então, a gente tem um momento 1 de avaliação diagnóstica, um momento 2 de aprendizagem, que eu chamei de aprendizagem ativa e científica, e uma aprendizagem linguística, que é isso que eu acho que a gente precisa compreender, esses momentos, né, do método. Avaliação diagnóstica, aprendizagem linguística, aprendizagem ativa científica e aprendizagem linguística, para formular um problema. Então, nessa primeira etapa, a gente precisa compreender e formular o problema. Então, é a questão que vai orientar a pesquisa, para depois a gente desenvolver processos de abstração, de decomposição, de identificação de padrões, que depois eu quero aprofundar com vocês. Mas o que eu queria, assim, explorar um pouco mais é essa abordagem linguística do pensamento computacional, que a gente está trazendo a partir de uma aquisição de linguagem, né? Então, aprender computação, né, o pensamento computacional, eu posso estabelecer uma relação de aprendizagem de línguas. Então, na alfabetização, e aqui eu tenho aqui os colegas especialistas, então, o que é essa distinção de alfabetização e letramento, né? Então, na alfabetização, a gente privilegia os aspectos linguísticos e no letramento os aspectos sociais, de uso da língua. Então, o que a gente vai buscar é não dissociar a alfabetização de letramento, porque, segundo os especialistas, são processos interdependentes e indissociáveis. Então, essa aprendizagem linguística, ela precisa levar em consideração o conhecimento prévio do aluno, desenvolver conhecimento profundo do fenômeno e promover uma aprendizagem ativa e metacognitiva por meio de autoavaliação. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou desenvolver uma avaliação diagnóstica, né? Na verdade, essa avaliação não necessariamente formal, né? É uma observação, quer dizer, um olhar para buscar compreender o repertório do estudante, né, do grupo, para entender o quanto que o indivíduo tem de conhecimento da língua, né? E ele compreendeu o funcionamento da língua sob diferentes perspectivas, ou seja, compreender o fundamento conceitual da gramática, que representa a língua que ele detém, né, que ele utiliza, né? Então, a aprendizagem é como desenvolver essa competência de organização do pensamento a partir de uma aquisição aquisição dos conceitos de língua, de gramática e de variação linguística. Então, nós vamos, então, primeiro, formular, avaliar o conhecimento prévio do aluno, no domínio do conhecimento que a gente quer trabalhar, então, no caso da história, né, estou pegando sempre o exemplo do Emílio, né, no domínio da história da cultura romana. Então, pensar numa avaliação diagnóstica, né, prévia,
para identificar quais os conceitos que a gente quer trabalhar naquele plano didático, identificar onde que estão os gargalos, e do ponto de vista linguístico, compreender essa representação do problema no domínio da linguagem. E a gente, então, a partir disso, planejar essa representação a partir de uma base de conhecimento factual e de uma base conceitual organizada. Então, o que é isso na prática? Então, eu vou fazer uma avaliação diagnóstica, identificar os conceitos, representar esses conceitos, esse arcabouço conceitual, para organizar fatos e ideias para que a gente possa estabelecer, então, a sua aplicação no problema. Como é que eu vou fazer isso? Identificando os elementos, os conceitos, os elementos estruturais, quais são as componentes, a ordem das palavras, os elementos das sentenças, para estruturar e manipular esses elementos para que a gente possa ter uma compreensão profunda do problema. Então, olha só, eu vou falar em linhas gerais, porque esse texto ainda esse texto vai gerar um podcast, né? Mas o que a gente tem? O princípio de avaliação diagnóstica, depois o desenvolvimento do conhecimento profundo e depois a avaliação, autoavaliação, processos metacognitivos. Então, são essas 3 etapas que a gente tem do pensamento computacional. Então, nessas 3 etapas, o que a gente vai ter? No primeiro momento, a gente vai fazer uma avaliação diagnóstica. Então, o que é essa avaliação diagnóstica? Vocês vão alinhar os conceitos. Então, eu tenho lá uma lista de conceitos dentro do domínio, em que eu vou formular a questão orientadora. Então, veja bem, a questão orientadora eu vou aplicar para o grupo e ter o entendimento. Bom, nosso projeto vai responder tal pergunta. Que, nesse caso, a Priscila trouxe a dificuldade. Olha, eu formulei uma pergunta e eles ficaram sem conseguir trabalhar. Não foi isso, Priscila? Como é que foi? Relata para mim. Na verdade, não foi uma pergunta. Para quem não conhece o aplicativo que eu estou usando, é uma plataforma, o CODE. Ele tem vários desafios para a criança fazer. Então, tem o personagem e as crianças, os estudantes, têm que dar o comando para que o personagem conclua o desafio. Então, o desafio mais simples seria ele dar 2 passos para frente e 1 para a direita, para chegar até o pote de ouro. Exemplo. Então, quando chegava nesses desafios mais complexos, que eles teriam que fazer sistema de repetição, eles travavam, né? Eles falavam que não dava conta e não tentava resolver aquele problema. Não dava continuidade, desistia. Ok. Olha só, vamos agora analisar esse fato, essa estratégia. Ali no Code, é uma plataforma que já tem as atividades e já está tudo lá, né, pronto para o uso, aplicação. Então, aquela plataforma, ela é uma ferramenta apropriada para apoiar resolução de problema, concorda? Isso, correto.
resolução de problema. Então, vamos olhar aqui a nossa metodologia, aqui, a nossa estratégia que nós estamos propondo como uma estratégia de aprendizagem ativa, linguística e computacional. Então, o que eu tenho que fazer? No primeiro momento, avaliar o conhecimento prévio. Então, nesse caso aí, você formulou qual era o contexto, né, de aplicação desse desafio? Deixa eu tentar explicar de uma maneira mais fácil. Na verdade, esse desafio, ele era temático, da temática Minecraft. Então, o personagem Steve, ele tinha que seguir um caminho onde ele passava pelo caminho vermelho e azul até chegar no pote de ouro, né? E para que eles conseguissem resolver esse problema, ele tinha que ir montando o quebra-cabeça dos comandos do personagem. Só que nesse desafio que eles travavam, ele tinha que utilizar aquela estrutura de repetição. E eles não conseguiram chegar nessa conclusão. Eles não viram que eles tinham uma ferramenta mais ali para eles poderem utilizarem. E eles ficavam utilizando somente as ferramentas antigas do desafio anterior. Seria isso. Certo. Aqueles comandos simples, né? Siga, vira à direita, vira à esquerda. E para que eles conseguissem concluir esse desafio, eles tinham que utilizar o sistema de repetição, o bloco de repetição. Uhum. Então, o que é que está acontecendo, Priscila, né? Isso. É que você está trabalhando dentro do nível cognitivo e já passou para o próximo nível. Então, essa ideia do nível básico, intermediário e avançado, né? Então, momento 1, avaliação diagnóstica. Então, qual é o objetivo? O objetivo nesta atividade é o desenvolvimento do pensamento computacional segundo uma estrutura sequencial, que é a primeira estrutura. Isso. De abstração. É que eu não estou com esse material aqui. Mas esse aqui é o plano, né? É o plano de letramento, não de algoritmo. Então, o primeiro momento é a avaliação diagnóstica, e nessa avaliação diagnóstica, a gente tem que ter clareza de qual é o nosso objetivo. Então, no teu caso aí, qual era o objetivo de aprendizagem, né? Então, a gente vai lá nos objetivos de ensino e aprendizagem, e na avaliação diagnóstica a gente vai identificar, bom, que estrutura, o que ele conhece de estruturas de algoritmos, né? Ele conhece o conceito de algoritmo, ele conhece o conceito de instrução, ele conhece o conceito de estruturas de controle, de decisão, de repetição. Então, essa é a sequência didática para a aprendizagem do pensamento computacional. Então, cada atividade que está lá na plataforma Code, essas plataformas que a gente encontra, elas têm uma finalidade. Então, essa consciência. O que eu preciso que vocês se apropriem é desse entendimento dos processos cognitivos que estão envolvidos no pensamento computacional, para que a gente possa desenvolver uma atividade de maneira gradual, de uma complexidade do mais simples para o mais complexo, para que eles não se frustrem. Exatamente isso que pode acontecer. Ele vai ter um desafio que vai ser tão difícil para ele, que ele não consegue nem entender, e aí ele vai desistir, ele vai se desmotivar, inclusive, né? Exato. Acredito que foi o que aconteceu. Exato.
eu não trabalhei realmente esses conceitos com ele. Eu achei que como a plataforma, né, já parte do mais simples e vai aumentando o nível, eu acreditei que eles iriam tendo essa compreensão a partir do nível que eles iam aumentando. Mas então seria interessante então eu retornar, né, voltar e trabalhar esses conceitos básicos com eles, né? Exato. Então, por isso que eu estou trabalhando esse roteiro, esse plano didático aqui, para orientar vocês a exatamente aplicar essas ferramentas, essas tecnologias educacionais que já estão à disposição. E o que é que está acontecendo? Exatamente isso que você está relatando. As pessoas estão usando, aplicando, só que é como se você estivesse falando, repetindo sentenças de uma língua que você não entende, né? É como se as pessoas, vocês mesmos, né, de linguagem, de português, de inglês, professores de línguas, conhecem muito bem, né? Uma coisa é alfabetização, outra coisa é letramento, né? Então, o letramento é o uso apropriado da língua, né? Então, nós temos aí as ferramentas educacionais já muito avançadas, mas a didática de uso, a didática do ensino, ela está muito distante. Existe um fosso entre a abordagem pedagógica e as ferramentas digitais, do mundo digital. Então, como fazer com que essa apropriação ocorra de maneira efetiva? É como se fosse uma aquisição de segunda língua, né? Como é que a gente faz isso, né? A gente precisa de uma alfabetização e a gente precisa do letramento, dois processos, da identificação dos aspectos linguísticos dessa nova linguagem digital, que é a linguagem da computação, né? Da linguagem digital, do mundo digital, do pensamento computacional e da ciência da computação, né? E o uso, né, e a aplicação desses fundamentos no contexto de ensino e aprendizagem. Então, como é que a gente pode melhorar isso? Planejando. Então, o que eu estou sugerindo? Façam um planejamento a partir desse roteirinho aí. Não dá para pular etapa, não dá para ir lá para as estratégias sem definir o problema, né? Sem definir os conceitos. Então, quais são os conceitos? Sem avaliação prévia. Então, tem aluno lá que já sabe programar, então tudo bem ele desenvolver já um algoritmo que trabalhe estruturas de repetição, porque ele já desenvolveu estruturas sequenciais e de decisão. Então, ele já vai para uma complexidade de problema que exige estruturas de repetição. Então, essa sequência pedagógica que traz as dimensões de complexidade do domínio cognitivo, então você tem aqui atividades de cognição de nível básico, intermediário e avançado. Então, é isso. Nós precisamos, então, desenvolver essas atividades de acordo, né? De acordo com o nível do aluno. As atividades que estão lá, Priscila, elas simplesmente estão postas, né? Quer dizer, então, por isso que é importante o professor mediar, introduzindo os conceitos que vão ajudar o aluno a avançar. Certo. Professora, você falou que tem alguns materiais lá na plataforma, eu não consegui ver todos, né? Como eu te falei. Tem algum material que me oriente a trabalhar essa base com eles antes de introduzir esses exercícios? Então, todo o material, nesse caso aí, tem os materiais específicos para séries, né? Sexta série tem material, as séries iniciais
Como o escopo de aplicação é muito vasto, tem muito material já à disposição. Eu coloquei alguns aí na biblioteca, mas é muito pouco em relação ao que você pode encontrar. Inclusive, por exemplo, você já está lá na plataforma Code, né? Então, eu gostaria que vocês se manifestassem a respeito, eu vou querer fazer nesse domínio. Aí eu posso ajudar melhor, entendeu? Porque aí eu posso ajudar com os materiais mais direcionados para o público que vocês estão desenvolvendo. Professora, então, eu estou aqui pensando no meu projeto. Eu tinha pensado em fazer o RPG, né? Só que, como eu tô dando aula de matemática para o primeiro ano, ensino médio, e também tem uma disciplina que é PD2, mas que na minha escola eles chamaram Matemática para a Vida, né? E eu estou trabalhando lógica, raciocínio lógico com os alunos. Daí eu estava pensando em fazer uma introdução dessa lógica computacional, dessa estruturação desse raciocínio lógico computacional, entendeu? Programação e tal. Daí eu acho que eu ia precisar de ajuda. Só que certeza. Eu não sei se eu vou conseguir aplicar nesse bimestre, né, com eles, porque a gente já está quase acabando o segundo bimestre, então eu não sei se eu vou conseguir fazer essa aplicação em sala, entendeu? Uhum. Olha só, eu queria inclusive ver com vocês quais são os projetos, porque eu também vou ter os meus alunos esse semestre que podem ajudar vocês. Então, a ideia é que vocês elaborem uma proposta e que vocês, no próximo semestre, bimestre, eu não sei, vocês começam o próximo semestre que dia? Depois do recesso. Agosto. O próximo, dia 2 de agosto, é um encontro pedagógico, e aí já depois disso é a aula. Pois é, eu acho que vai dar bacana o calendário, porque o semestre da UNB terminou e a gente começa agora em julho, na segunda semana de julho, começa o nosso semestre. Então, vocês vão retornar um mês depois da UNB. Então, a gente vai ter um tempo para planejar e ajudar vocês. Então, se vocês me disserem, olha, o nosso semestre começa dia 19 de julho e vai até dia 6 de novembro. Então, em agosto, os meus alunos já vão estar em pleno vapor trabalhando. Se vocês me disserem, ao final desse curso aqui, vocês vão elaborar uma proposta, um preliminar, né, que vocês vão estar aperfeiçoando para o próximo semestre. Então, a gente pode já pensar que vocês vão ter o apoio dos nossos estudantes para ajudar vocês na operacionalização e aplicação desse plano. Entendeu? O que vocês acham? Muito bom. Então, por isso que eu digo que esse curso foi um convite para a gente trabalhar junto. E nós não temos resposta pronta, né? As coisas como acho que foi Priscila, né, que falou que foi a Priscila que aplicou para os alunos, né? E você vê que as coisas estão aí. Só que na hora que você vai fazer, existe uma distância grande, né, entre aquilo que a gente imagina e aquilo que acontece de fato, como está acontecendo aqui com vocês, né? Eu estou aqui elaborando um plano, mas a compreensão que vocês têm de tudo isso está muito aquém daquilo que a gente precisa, né, avançar. Então, a gente precisa dialogar para explicitar melhor, né, como que a gente pode conduzir essas estratégias, né, de ensino e aprendizagem.
porque é uma abordagem interdisciplinar. A gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado dentro da minha disciplina, eu fazer algo específico dentro de um domínio de conhecimento que já está definido lá no meu livro-texto. Aqui não. Aqui eu tenho digamos, uma ciência que não está consolidada no contexto da educação básica, eu não tenho uma didática, eu tenho ferramenta, eu tenho uma ciência, sim, eu tenho um método de resolução de problema no campo da ciência da computação, eu tenho esse método. Só que eu preciso trazer esse método para uma linguagem apropriada, dentro de uma abordagem interdisciplinar, no contexto da educação básica, e que trabalha com professores de diversas áreas de conhecimento. Então, é isso que é esse lugar que nós nos encontramos. Então, eu estou dialogando com vocês e estou orientando vocês, olha, para vocês aplicarem o pensamento computacional num contexto interdisciplinar, é necessário que a gente, primeiro, faça um levantamento diagnóstico de qual é o conhecimento que esses alunos detêm. A gente precisa formular uma questão clara de pesquisa para aplicar o conceito de algoritmos nessa resolução desse problema, dessa questão formulada. Então, eu preciso definir essa questão. Por exemplo, quando a Priscila coloca os alunos dela para fazer um percurso, né, de um caminho, né, como é que é o personagem, Priscila? Minecraft. Minecraft. Ele tem lá um desafio que é, vamos percorrer esse caminho, encontrar, digamos, o tesouro, enfim. Essa questão, ela precisa ficar previamente explicitada para o aluno, e o aluno precisa, de fato, entender qual é o problema, a priori, né? Então, só nessa apropriação do problema, para eles, já é uma grande questão, né? Então, eventualmente, alguns conhecem esse jogo, outros não é um repertório familiar. Então, a gente precisa identificar, de fato, nesse momento, o quanto que aquele problema é, de fato, entendido pelo estudante, né? E depois a gente, no caso aqui, essa questão formulada, eu vou então levantar o repertório, né, de linguístico, né, repertório conceitual desse grupo, né, para a gente poder aprofundar, desenvolver um conhecimento do problema, né? Então, bom, no caso aí, ele precisa encontrar o caminho ele precisa encontrar o tesouro. Qual é o melhor caminho? Então, quais são o que ele sabe, né? Quais são as estratégias possíveis? Então, explorar com o estudante essas possibilidades, que nesse caso aqui é o momento 3, né? É identificar os elementos, quais são os sujeitos, né, os personagens, quais são as ações possíveis, quais são os recursos que ele detém, né, naquela situação. Então, eu tenho aí um brainstorm para levantar o repertório, o conhecimento que ele detém dentro do domínio. Para, então, eu formular. Como é que eu vou formular, né, a questão? Então, aí vem um conhecimento computacional, né? Quais são as informações de entrada, né, do problema, né? Eu vou trabalhar a resolução de problema, então eu tenho que encontrar o tesouro, né? Qual é o caminho, descobrir o caminho do tesouro. Então, quais são os caminhos possíveis? Quais são
as ferramentas que eu disponho para encontrar o tesouro, para correr atrás do melhor caminho, né? Então, eu preciso fazer essa formulação clara para a gente, então, colocar à disposição os recursos e decompor o problema, né? Olha, para chegar a uma solução, eu tenho que, primeiro, identificar quais os caminhos. Depois, quais as tomadas de decisão? Quais são os elementos que eu vou considerar na minha decisão? Então, eu vou, então, começar a trabalhar com eles as ferramentas computacionais de decomposição, de reconhecimento de padrões, para depois eu formular um raciocínio de resolução. Então, Priscila, veja que quantas etapas foram puladas, né? Sim, exatamente. E aí explica por que eles paralisaram, né? Eles paralisaram porque existe um salto cognitivo muito grande entre a aplicação, né, de um algoritmo para o próximo desafio. O próximo desafio exige dele uma tomada de decisão dentro de uma estrutura condicional e o reconhecimento de padrão e de repetição, né, de estrutura de repetição, né? Isso. A gente tem uma crença, né, que às vezes a gente acha que a gente espera muito, né, do aluno e esquece dessa introdução. E você falando, eu vejo que realmente faltou essa introdução, esse conceito básico, né? Não só o conceito básico, como também o contexto do problema, né? Qual é o contexto de aplicação do problema para ele atribuir sentido àquilo tudo, né? A contextualização até que não, porque o COD já dá, né, uma contextualização. Eu acho, assim, eu posso estar errada, mas o que eu pequei mais aí nesse processo foi essa base, essa falta de informações prévias, né, para que ele, igual você falou, para que ele possa ter essa tomada de decisão depois, né, ter essa autonomia. Eu acho que o desenvolvimento da autonomia, essa pergunta foi muito importante, né, quando você formulou no início, que é muito apropriado à aquisição de línguas, né, do letramento, né. A professora Ana, né, pode comentar essa aquisição da segunda língua, né? Como é que se dá essa autonomia? Como é que o indivíduo desenvolve essa autonomia na funcionalidade, né, da língua, do uso da língua, uso da linguagem? Né? Então, essa autonomia, ela se dá a partir de uma exploração dessas estruturas. Então, aqui no momento 6, aí, olha só, eu vou explorar estruturas. E quando eu exploro, eu estou, então, desenvolvendo esse raciocínio de possibilidades, né? Bom, se eu for por esse caminho, pode acontecer assim ou assado, né? Então, essa exploração de possibilidades dentro de um repertório linguístico é que potencializa o desenvolvimento dessa autonomia, né? Então, no caso do pensamento computacional, nós vamos decompor o problema em problemas menores para a gente poder estruturar os elementos constituintes do nosso pensamento, do nosso raciocínio, e reconhecer dentro de cada componente essas estruturas mais simples, né? Que são estruturas sequenciais, que estão aqui no momento 6, estrutura sequencial, condicional e de repetição. Então, vocês vão formular problemas. No caso, por exemplo, o Emílio, ele está lá formulando a questão da história, né?
no contexto da cultura romana. Então, eles podem relatar a linha do tempo. Bom, a linha do tempo é uma estrutura sequencial, né? Agora, ele pode explorar estruturas condicionais e de repetição, né? Então, ver dentro dessa linha do tempo os eventos e identificar relações entre eventos. Bom, quando isso aconteceu, então... Enfim, é explorar essas possibilidades de aplicação de estruturas de pensamento, né, e tomada de decisão em estruturas sequenciais, condicionais e de repetição. Eu não sei se não estou sendo clara, eu queria escutar um pouco vocês, o que vocês estão acompanhando disso. Para mim, eu acho que eu estou falando demais. Pode Oi? falar. Eu fico assim, meio, né, me segurando aqui para ver primeiro, para não tirar a chance das outras pessoas também falarem, né? Que você foi falando, né, professora? Aí eu fiquei pensando aqui, se a minha questão, por exemplo, que é justamente uma questão, inclusive, prática, né, que eu vivencio ela no meu dia a dia, assim, se é possível, né, através do pensamento computacional, a gente conseguir ajudar os alunos com deficiência, principalmente deficiência intelectual e autismo, a sair desse âmbito assim, do concreto para o abstrato, que é o mais difícil. E aí, à medida que você estava falando, aí eu fui percebendo aqui que, às vezes, a gente associa essa dificuldade do pensamento abstrato, né, com quem tem alguma deficiência, principalmente mental. E aí eu comecei a pensar aqui também nos professores, né, já que a gente também trabalha como sala de recursos na formação dos professores, que muitas vezes eles também têm uma dificuldade dessa abstração nesse âmbito de projeto de vida, né? Que aí eu fui colocando aqui, assim, né? Você falou nessa questão da linearidade na história, né? E aí eu fui colocando aqui também essa aquisição da linguagem, é justamente se organizar o pensamento de uma forma linear, aí vem a sintaxe, né, na Exato. gramática. E aí cada língua vai ter essa sua ordem. Aí tem um raciocínio lógico e matemático, porque ela também está organizada assim, em sequências lógicas, nem toda língua vai ser igual. E aí, nessa questão de associar tudo isso, né, do discurso, a identidade, essa construção toda, numa visão de longo alcance, que é o que eu vejo que as pessoas também têm muito pouco, né, visão de longo alcance. Como o mundo é tudo muito rápido, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender assim essa questão do projeto de vida, a vida transcorrendo numa linearidade de uma sucessão de anos. Cada ano você vai construindo, né? Aí vai resolvendo os problemas menores, né? Seria como a questão maior, né? A vida inteira. Aí dividindo, né? Decompondo o problema em cada ano, cada mês, cada semana, para ajudar assim as pessoas, né? A enxergarem essa construção diária, a dar valor ao tempo, a não procrastinar, e aí conseguir enxergar assim, né? É um legado, um sonho de futuro que os alunos muitas vezes não conseguem enxergar a longo alcance, aí nem sequer tem um sonho, né? Então, assim, essa transformação do seu sonho no projeto de vida, e aí todo esse passo a passo. Então, se poderia ser essa a questão, né? Se através do pensamento computacional, né? Levar esses estudantes com deficiência a ter esse raciocínio mais complexo, né, do concreto para o abstrato. Eu até usei aqui no jogo de RPG, eu tive uma ideia mais concreta aqui, assim, de utilizar, por exemplo, uma transversalidade com o meio ambiente com árvores, né? Árvores que têm diferentes finalidades, ou tipo de madeira, ou frutífera, ou só para sombra, ou só para flor, diferente tipo de crescimento, árvore de corte, que dura 300 anos, árvore que com 5 anos ela já está aí no mercado virando um móvel. E aí eu não sei se eu fui muito longe com isso. Eu fiz um esboço aqui meio...
Ficou perfeito, Ana, é isso mesmo. Você captou a essência da proposta, do método. É um método fundado na a abordagem linguística. Entender que é uma nova linguagem, que tem sua gramática, que tem suas regras, que é um sistema bem definido e que a gente pode se beneficiar dessa organização, né, que faz todo sentido, né, para digamos, o empoderamento cognitivo, né, do indivíduo a partir de uma aprendizagem linguística computacional. Porque o mundo é digital hoje, né? Então, essa transposição da linguagem digital para da linguagem analógica para a linguagem digital, ela é fundamental nessa sociedade atual, né? Ana, eu adorei, na verdade, amei, agradeço imensamente sua fala, porque é muita informação e é bem, assim, complexo, né? Ainda que seja simples. É complexo do ponto de vista teórico, do ponto de vista do que traz tudo isso, né? Mas do ponto de vista concreto, no mundo, no cotidiano, a gente faz isso rotineiramente. A gente só não tem a consciência. Então, o que nós estamos fazendo? Tornando as pessoas conscientes sobre essa aquisição linguística, computacional, que vai empoderá-los na solução de problemas de maneira efetiva. Então, a gente precisa fazer esses estudantes tomarem essa consciência. E o que significa isso? Fazer com que esses estudantes sejam criativos, sejam autônomos, sejam capazes de identificar problemas, de sistematizar pensamento e organizar o pensamento para formular problema e resolver problema usando tecnologias e ferramentas digitais, né? Então, como é que nós vamos desenvolver isso com os nossos estudantes? Primeiro, dialogando com esses estudantes a partir do conhecimento prévio que eles têm. Então, fazendo uma avaliação diagnóstica. Quando eu coloco momento 1, avaliação diagnóstica, não quer dizer que vocês vão fazer uma prova para fazer uma avaliação de conhecimento prévio. Vocês podem, a partir de dinâmicas, de diálogo, como eu estou fazendo aqui com vocês, né? Quer dizer, a gente está aqui dentro de um diálogo que me traz informações sobre o conhecimento prévio de vocês. E a partir disso, o que eu estou pedindo para vocês? Formularem a questão que mobiliza vocês a elaborarem um plano pedagógico. Então, vocês estão aí explicitando, eu quero desenvolver no projeto de vida, eu quero desenvolver no contexto da história, eu quero desenvolver no contexto da cultura digital. Então, aí, a partir daí, aí a gente pode começar a sistematizar o pensamento para formular uma questão e uma estratégia de solução. Então, a partir da formulação da pergunta, da questão, que no nosso caso aqui, no caso de vocês, é elaborar um plano didático pedagógico de introdução do pensamento computacional no contexto da educação básica. Então, esse é o problema de vocês, que vocês estão aqui dialogando comigo. Então, a partir da formulação da questão, eu vou identificar quais são os elementos, os componentes dessa questão, quem são os atores, quais são os verbos. É interessante a gente pensar em verbo, porque aí identifica ações, né? Quais são os sujeitos, as ações e os complementos. Bom, é no contexto da educação básica, é no contexto do projeto de vida, para a gente, então, formular o problema. Como é que a gente vai formular a questão orientadora? A gente vai formular usando a língua nossa, né, português. Então, como é que se formula uma questão em português, né? Aqui, a Priscila formulou uma para mim, no início, como trabalhar a autonomia desses estudantes, né? Então, essa é uma formulação
E aí, a partir da questão, eu vou elaborar uma sugestão, um mapa mental, um mapa conceitual, porque aí eu represento os conceitos que eu vou trabalhar. Quando eu formulo a questão, já aparece algumas, digamos assim, lacunas que a gente precisa preencher, né? E aí, nessa descrição, né, eu formulei o problema, descrevi o problema, esse problema é muito grande, que é como a Priscila veio perguntar, eu posso fazer nos 3 domínios, né, da cultura, do pensamento e das tecnologias digitais? Eu falei assim, pode, mas vai ficar muito grande, né? Mas poder pode. Só que a gente vai identificar que é necessário decompor, porque a gente vai lá fazer e ver que o negócio, que a questão vai ficando muito mais complexa. Então, aí eu preciso decompor, identificar os componentes, os padrões que digamos, são recorrentes dentro do domínio, e aí eu posso, então, aplicar o raciocínio de resolução de problema em cada componente. Então, eu tenho um problema maior, divido em problemas menores e vou aplicar a solução do problema no problema menor. Então, esses passos, né, de solução de um problema menor, ele então já fica dentro de um raciocínio de solução do problema dentro de uma estrutura sequencial, condicional ou de repetição. Então, não tem para onde correr, sabe? Em computação é isso, ou eu vou tomar uma decisão, depois outra, depois outra, depois outra, ou eu vou tomar uma decisão condicionada a uma situação, ou eu vou ter que fazer isso várias vezes e repetir isso várias vezes. Então, digamos, o reconhecimento, né, dos componentes e a exploração dessas estruturas já é um bom exercício, né, do pensamento computacional. E aí a gente vai ver que cada aluno vai resolver um problema de maneira diferente, então, nesse momento, a gente pode estimular que cada aluno compartilhe com o colega as soluções que cada um identificou, para que eles possam desenvolver essa capacidade de identificar, melhorar, aperfeiçoar a solução e trazer uma consciência sobre as possibilidades, né, de solução de um dado problema. Então, a gente tem aí ampliado o repertório de conhecimento. Então, é isso. Nessa semana, eu trabalhei nessa perspectiva de estabelecer uma relação de aprendizagem computacional com gramática, né? Então, é aquilo que a Ana Rosa trouxe muito bem aqui, né? Que é como se fosse uma linguagem, uma língua definida por sua gramática, e nós precisamos estabelecer processos de alfabetização e de letramento para que esses estudantes possam atribuir sentido às situações e problemas. Essa aprendizagem linguística, ela tem que considerar o conhecimento prévio, desenvolver processos de conhecimento aprofundado do fenômeno e desenvolver uma estratégia de autoavaliação. Ele compreende a gramática, ele compreende as regras, ele compreende a linguagem, no caso aqui, digital, se fosse uma linguagem já para fins de computação, no caso do code.org, já tem lá um repertório de linguagem, então ele tem já um domínio desse repertório, e aí ele vai desenvolver essa consciência, né, dessa linguagem, e vai poder fazer uma avaliação própria, né, da sua aprendizagem. Então, lá na biblioteca,
tem um livro da professora Heloísa Pilates, em cima desse livro que eu estou trabalhando essa adaptação da aprendizagem linguística para a aprendizagem linguística computacional. É um salto, né? É um salto significativo que a gente vai, então, construir dentro desse guia que eu estou produzindo com vocês. Vocês são meus parceiros, né? Autores também. Então, a ideia é que vocês façam essa definição do domínio do conhecimento, né? No caso do domínio de aplicação, seria uma base de conhecimento factual, depois vocês vão organizar esse conhecimento em estruturas para facilitar a aplicação e que respondam os objetivos de ensino e aprendizagem. Para depois a gente partir para essa compreensão profunda do assunto, a partir da manipulação das estruturas do sistema, né? No caso da língua, né? No caso da linguagem computacional, aí dependendo do tipo de linguagem, a gente vai poder, por exemplo, fazer experimentações, né? Da solução do problema. Eu espero que, enfim, que eu tenha ajudado vocês nessa tarefa. Eu abri lá no ambiente a plataforma, as entregas dos projetos, para a gente... vocês podem usar os fóruns, cada fórum desse tem lá, vocês podem postar e a gente ajudar. E os nossos monitores vão estar com vocês para ajudar vocês no desenvolvimento dessa tarefa. Professora, eu tenho uma dúvida. Diga. Então, aí eu estava aqui pensando, eu marquei lá no fórum como ensino especial, né? Porque é a minha área. Só que eu trabalho com os alunos no contexto de inclusão, às vezes a gente acaba trabalhando assim um pouquinho com algum outro aluno que é colega de turma, também com os próprios professores. E aí eu queria saber se eu posso mudar, assim, né, marcar ensino médio, já que o meu público ele é principalmente de jovens, ou se eu mantenho como ensino especial. Eu fiquei tão na dúvida, assim, como que eu poderia classificar ali, né, escolher. Você faz do jeito que você achar oportuno, né? O objetivo é vocês se posicionarem, formularem a questão e para a gente poder ajudar. Eu tenho alunos que eu vou já direcionar, eu tenho alunos interessados no ensino da matemática, eu esperava até ter gente aqui nesse domínio, a gente pode orientar esses estudantes para ajudar vocês na implantação. Então, é só vocês definirem para a gente poder ajudar mais, porque é muita coisa, eu não tenho muito tempo, né, com vocês. Então, eu apresentei uma proposta, a gente vai estar aqui sempre, independente do curso, vocês vão estar aqui em contato, já fazem parte da rede. Então, para mim é um prazer estar junto com vocês. E é só decidir, viu, Ana? Você faça do jeito que você... Eu acho que eu vou fechar com os meninos com autismo, então, em vez de expandir muito para o ensino médio, para começar, assim, né, um passinho de cada vez, eu vou fechar ali no ensino especial, mas se algum dos alunos tiver interesse da gente fazer uma transversalidade com matemática, isso interessa muito, porque, como eu falei, a minha escolha por atuar na área de linguagem é poder, assim, inclusive, formar as cabecinhas ali para robótica, para ciência, e essa questão, né, do projeto de vida, ele envolve muita matemática, é muito planejamento, e as pessoas têm tanto medo de matemática, e é tão gostoso. Então, fica aberta assim, a sugestão para a gente... eu acho que você pode fazer da maneira que você se sentir mais confortável, de imediato, e a gente faz e continua, ainda que a gente não esteja no curso de extensão, a gente estabelece esse vínculo para a gente desenvolver outros projetos, né? O site da rede FDC já está à disposição, então ali a gente vai colocar os links de vocês, os projetos de vocês vão estar lá,
à disposição, né, para a gente compartilhar. Então, é isso. Outra coisa, pode usar esse recurso do Google, que o Google tem esse recurso dos sites, né? Bem simplesinho, assim, para criar um para o aluno, para ir trabalhar isso dentro de um contexto assim, que ele ou a família possa entrar e acompanhar o que está sendo feito. Eu acho isso perfeito, Ana. Você podia elaborar para o autismo, né, lá para o acompanhamento do autismo, essa ideia de construir um site que é o portfólio do estudante, né, autista, porque a gente precisa fazer um acompanhamento individual. Eu acho muito interessante a educação especial. Dois que eu acho interessante, assim, que eu tenho um menino e uma menina, para fazer um pouquinho a comparação, assim, né, porque autismo nas mulheres, assim, é tão novo, agora que está começando a chegar a menina, a minha vida inteira, assim, tem 10 anos que é só menino, é só homem. As meninas, elas vêm sempre com TDAH, outra coisa, e você vê que ela é diferente, né? Agora que está começando a surgir, né, autismo feminino. Então, eu vou escrever nesse modelinho que eu gostei bastante, botar lá, e aí vamos ver o que mais vai surgindo. Gente, eu quero feedback de vocês sobre esse plano, entendeu? Vocês têm que também trazer as contribuições. Ó, professora Fátima, está faltando isso, está faltando aquilo, para a gente aperfeiçoar. Mas, olha, educação especial é tudo de bom, viu, Ana? Porque é na educação especial que a gente mobiliza todas as nossas questões, está tudo lá, né? Todas as encrencas estão lá na educação especial. Então, se a gente resolve a educação especial, a gente está resolvendo tudo, né? No fundo, né? Não digo tudo, mas uma boa parte, né? Então, eu acho bem interessante a gente pensar a educação especial, porque a gente traz a questão da individualidade necessária, né, nas estratégias. Quem estava pedindo para falar? Lene, chegou, Lene? Laurita? Oi, professora. Seja bem-vinda. Cheguei. Obrigada. Está meio complicado para mim participar, por conta que eu tenho a aula com os alunos, né? Aí dá para mim, pelo menos, participar um pouco. Pois é, o que a gente está querendo aqui é que vocês elaborem um projeto pedagógico segundo o roteiro que está aqui disponibilizado na plataforma, para a gente poder ajudar vocês de uma maneira mais direcionada à necessidade de vocês. E semestre que vem, vocês vão, no próximo semestre, no próximo bimestre, eu não sei como é que vocês organizam, aí vocês vão aplicar o plano. E a gente vai poder estar junto com vocês. Os meus alunos, futuros professores em formação, podem estar dando orientação conjunta com vocês para implantar o projeto pedagógico. É isso. Daniele, tudo em paz? Podemos ficar por aqui hoje? Eu vou terminar essa sistematização da aprendizagem linguística e lembro a vocês que na próxima terça, a professora Heloísa Pilates estará conosco para aprofundar essa questão da aprendizagem linguística. E eu aguardo de vocês, muito preliminar, vocês podem postar no fórum dos grupos aquilo que vocês estão imaginando. Por exemplo, qual é a questão, qual é o tema, para eu colocar os meus estudantes para ajudar vocês. Ok? Tá ok, professora. Eu vou ter que sair aqui agora, mas ansiosa para a próxima aula. Obrigada. E até mais. Obrigada a vocês, boa semana e até mais. Até mais. Tchau, Tchau, professora. tchau. Obrigada, professora. Boa semana. Boa semana.